Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Agora nós iremos para a nossa próxima aula de ciências, cadeias alimentares, página 16 da apostila. Você já estudou que todos os seres vivos necessitam de energia para realizar as mais variadas atividades. Quando um animal come uma planta, ele ingere as reservas de alimento que essa planta produziu por meio da fotossíntese. Essas reservas são usadas pelo animal para a obtenção de energia. Observe um esquema de como isso acontece. Aí aqui nós temos a imagem, a onça pintada está usando parte da energia que a planta produziu com a luz do sol. As plantas absorvem a energia da luz do sol e produzem seu alimento. Esse alimento servirá para a própria planta e para o veado que se alimenta dela. O veado, por sua vez, servirá de alimento para a onça pintada. Então aqui nós temos um exemplo de uma cadeia alimentar. Você sabia? Ao comermos arroz, feijão, frutas ou qualquer outro alimento de origem vegetal, usamos uma parte do alimento que a planta produziu por meio da fotossíntese, ou seja, um pouco da energia da luz do sol que ela armazenou. Os alimentos de origem vegetal incluem folhas, frutos, raízes, néctar, sementes e outras partes das plantas. Eles contêm açúcares produzidos pelas plantas. Obter alimento é uma atividade importante para qualquer ser vivo. Os cientistas que estudam ecologia têm muito interesse em saber como os seres vivos de um ecossistema se relacionam entre si por meio da alimentação. Então, aqui nessa primeira página, nós observamos um exemplo da cadeia alimentar. E o animal, quando ele ingere outro ser, outro animal, outra planta, ele acaba recebendo a energia daquele ser de que ele se alimentou, do que ele se alimentou. Por exemplo, o veado, quando comeu a planta, ele recebeu aquela energia. E depois a onça, quando se alimenta do veado, recebe aquela energia também e parte da energia que aquele animal recebeu da planta, tá? Virem a folha, por favor, página 17. Imagine a seguinte cena em um jardim. O dente de leão utiliza a glicose que produz na fotossíntese como alimento. A lagarta se alimenta do dente de leão. A aranha se alimenta da lagarta. E o bem-te-vi se alimenta da aranha. Em vez de escreverem todas essas frases, os cientistas usam uma forma mais fácil de representar as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos de um local. Observe no esquema a seguir. Aí aqui nós temos novamente a imagem dos animais e temos a representação das setas. E vocês podem perceber que as setas vão ficando mais finas, de um ser para o outro. Esse esquema representa uma cadeia alimentar, isto é, as relações de alimentação entre os seres vivos. As setas indicam o sentido de transferência de energia e matéria, nutrientes, de um ser vivo para o outro. Tudo que existe ao nosso redor é classificado como matéria ou como energia. A matéria compõe as coisas à nossa volta, a luz, o sol e outras estrelas. O corpo dos seres vivos também é feito de matéria, assim como os alimentos e a água que consumimos e o ar que respiramos. A energia pode ser percebida como calor e luz. Por exemplo, o sol é a principal fonte de energia da Terra. Os alimentos que comemos também têm energia, que é usada para o nosso corpo para crescer, correr, estudar e etc. Virem a folha, página 18. Agora nós vamos falar dos produtores, dos consumidores e dos decompositores. Como produzem o próprio alimento, as plantas, as algas e certas bactérias são denominados produtores. Todos os seres vivos dependem direta ou indiretamente dos produtores, seja porque se alimentam deles, ou seja porque comem a carne de animais que têm algas ou plantas em sua dieta. Os animais, por sua vez, são chamados de consumidores, já que não conseguem produzir alimentos e consomem plantas e outros animais. Além dos produtores e dos consumidores, existem seres que realizam a decomposição da matéria orgânica. Fungos e bactérias são decompositores e se nutrem de plantas e animais mortos, liberando sais minerais no ambiente, os quais serão aproveitados novamente pelas plantas. Aqui nós temos a imagem, uma cadeia, iniciando pelo produtor, que é a planta,
né, que produz o seu próprio alimento, por isso recebe esse nome. Aí nós temos em seguida consumidores. Nós temos o gafanhoto, que se alimenta da planta, nós temos o sapo, que se alimenta do gafanhoto, e nós temos a serpente, que se alimenta do sapo. Então, o gafanhoto, o sapo e a serpente são os consumidores. Em seguida, nós temos os decompositores, que são, né, os fungos e as bactérias, e são os seres que decompõem todos esses outros quando eles morrem. E aí, né, eles decompõem a matéria e aí libera os sais minerais no solo, que novamente vai para as plantas, tá? Observe que nesse esquema de cadeia alimentar, todos os seres vivos servirão de alimento para os decompositores. Na sequência representada, a planta serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o sapo e o sapo serve de alimento para a serpente. Quando a serpente ou qualquer um dos seres vivos anteriores morre, as bactérias e os fungos se alimentam deles e liberam sais minerais no ambiente, os quais podem ser reaproveitados pelas plantas. Você percebeu que a matéria e a energia passam de um ser vivo para o outro nas cadeias alimentares? Contudo, há uma diferença importante entre elas. A matéria ela é reciclada, isto é, pode ser reaproveitada. É o que acontece quando fungos e bactérias decompõem restos de seres vivos, liberando sais minerais que podem ser novamente aproveitados pelas plantas. Por esse motivo, fala-se em ciclo da matéria. A energia é transferida de um ser vivo para o outro na cadeia alimentar, mas não pode ser reciclada. Só a matéria é reciclada, a energia não. Ela é gasta pelos seres vivos em sua sobrevivência e por isso fala-se em fluxo de energia. Então, como nós vimos lá na cadeia, né, alimentar, a energia representada pelas setas vai passando de um ser para o outro e as setas vão ficando mais finas, tá? Representa, né, que a energia vai diminuindo de um ser para o outro. Virem a folha, por favor, página 19. Exercício 1. Cristiano viu caracóis comendo folhas de uma planta que estava na beira de um rio. Um deles caiu na água e serviu de alimento para um peixe. Não muito tempo depois, né, o menino viu uma garça se alimentando de um peixe. Qual dessas cadeias alimentares representa o que Cristiano viu? Justifique sua resposta. O que vocês têm que tomar cuidado nesse exercício? As setas têm que estar na direção para o outro ser, tá? Então aqui, né, vocês podem observar que a alternativa correta será a letra C, porque as setas estão indo do sentido da planta para o caramujo, do caramujo para o peixe e do peixe para a garça. A energia foi transferida dessa forma, tá? Então, por que essa é a alternativa correta? Porque é a forma com que a energia está sendo transferida. Se vocês anotarem a letra B, por exemplo, a seta está na direção errada, certo? Não tem como o caracol transferir energia para a planta. Então, nós temos que observar bem a direção das setas. Exercício 2. Analise a figura que representa um ecossistema. Em seguida, faça o que se pede. Letra A. Pinte de verde os produtores. Então, como nós falamos, os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Então, aqui nós temos as algas, tá? As plantas. Então, vocês vão pintar as algas de verde, as plantas. E pinte de azul os consumidores. Os consumidores são aqueles que consomem, né, o alimento e não produzem o seu próprio alimento. Então, nós temos aqui vários consumidores. Nós temos o caracol, que consome a planta. Nós temos os peixes menores, que consomem o caracol. O peixe maior, que consome os peixes menores e o caracol. E temos a garça, que consome os peixes, tá? Nesse ecossistema, as setas mostram diferentes cadeias alimentares. Elas iniciam com algas e terminam com a garça. Pinte de amarelo as setas que representam as cadeias alimentares, em que o caramujo é o herbívoro, tá? Então, vocês irão pintar as setas que indicam a transferência de energia das plantas para o caramujo para os peixes e os peixes para a garça, tá? Qual que vocês não vão pintar aqui? Vocês não vão pintar a seta da alga para os peixes menores e nem o peixe menor para o peixe maior. Tá? Nós iremos representar essa cadeia com os outros seres que eu expliquei para vocês.
Nós faremos somente até a página 19 nessa aula. E boa atividade para vocês!